Hi everyone. Hi guys. Thank you for watching my video. But translate for video. My video. Translate, please. Sou brasileiro, falo português. E você que está assistindo esse vídeo não é brasileiro, você não é da América do Sul. Se você é americano, inglês, francês, italiano, alemão, sueco, tibetano, chinês, coreano, japonês, se você é do Oriente Médio e do continente africano, sem o domínio colonialista do português, você traduz o vídeo, tá bom? Para você poder ouvir a minha opinião. A minha opinião de hoje, eu que postei um vídeo recentemente, vou expor aqui uma opinião sobre a atualidade política de duas guerras, né? Duas guerras que estão aí no ambiente global, são as mais comentadas da internet. Mas antes eu queria dizer uma coisa, que graças a Deus a gente tem internet. O problema que a internet trouxe para todo tipo de gente nesse planeta são as opiniões, né? Então, o que mais a gente vê de opiniões na internet é sempre relativo a uma visão pessoal desestruturada, não científica, não histórica e por aí vai, né? Ninguém compreende e investiga, de fato, as entrelinhas da narrativa mundial, seja em qualquer âmbito, político, social, climático. As coisas são ditas por dizerem, né? Geralmente é assim. Então você tem muita gente na internet falando muita merda, e isso é um problema sério porque vai criando um círculo psicótico no mundo inteiro da crença, né? Então as pessoas assistem vídeos e saem aí formando opiniões fatídicas, verossímeis, mas não estudam, não investigam, não procuram reconhecer se de fato a história é uma história plausível, seja em qualquer âmbito, político, social, físico, científico, religioso, e por aí vai, né? São centenas de milhares ou até bilhares de opiniões nessa internet, aonde todo mundo fala de tudo e todo mundo expõe a opinião para formar uma cadeia psicótica de pessoas que vão passar a ter opiniões contrárias aos fatos. Isso é um problema sério no mundo, na atualidade, né? As pessoas falam de física quântica. Porra, física quântica, isso não existe, né? Mas as pessoas acreditam nisso, as pessoas acreditam nisso. Veja bem, houve um cientista muito famoso que simplesmente alegou um fato, né? Um fato de que a física quântica ela nada mais é do que programável. Programável por quem? Por um ser humano, né? Ele ditou regras, colocou ali terabytes de informações para um sistema que não pensa, né? Então a física quântica ela não é porra nenhuma, né? Ela é um engodo, uma enganação, mais um meio financeiro, né? Que gera esse sistema que o mundo vai absorver economicamente no seu consumo. É uma coisa tão ilógica, né? Então, a gente não gosta nem de conversar sobre isso. Então, para você, que é um cidadão comum desse planeta, a física quântica e as IAs, as inteligência artificial, não serve para porra nenhuma, você entendeu? Porque é um sistema computadorizado, apenas isso, informatizado. Não pensa, não vai pensar nunca, você entendeu? Porque algum indivíduo ou alguns indivíduos programaram esse sistema.
Então é uma besteira enorme. Então, para você que estuda TI, para você que é cientista da informação, não importa a merda que você estudou, você é um imbecil, um idiota, né? Que propaga esse tipo de informação falsa, né? Que é a física quântica, que a IA, a inteligência artificial e a porra toda. Isso é uma besteira, isso é uma falácia, isso é um engodo, né? Porque não vai pensar nunca. Uma máquina não pode pensar. Você tem que entender isso. Se você estudar isso, você vai ver que o Penrose disse isso, né? E desbaratou todo o sistema com essa alegação de fato verossímil sobre a computação quântica, a física quântica, quanto à inteligência artificial. Isso é uma enganação, é só isso. Então, ou você abre o olho, ou você também vai fazer parte desse círculo psicótico, né? Você assume a sua doença mental de controle e é controlado. É assim que funciona, infelizmente, este sistema, né? Agora vamos falar também da política, é uma política global, né? O que é isso? Nós temos aí pessoas, seres humanos no mundo que comandam a política global, ok? Então você tem o presidente da China, o presidente da Ucrânia, o presidente dos Estados Unidos, você tem o primeiro-ministro da Inglaterra, você tem os presidentes da América do Sul, você tem os presidentes na Ásia, você tem os presidentes da América Central, você tem os presidentes africanos, você tem os presidentes junto aos países árabes, ao continente africano. Então, são 5 continentes onde você tem governos, certo? E na maioria, 99,99% desses casos de governantes no planeta, todos eles são corruptos. Nenhum é honesto. Você precisa entender isso, né? Então, erguem-se essas bandeiras da polarização, ou de direita, ou de esquerda, ou republicano, ou democrático, ou socialista, ou comunista, mas na realidade factual, não existe nenhum governante honesto. Não existe nenhum governo capaz de ser anticorrupção. As pessoas precisam entender isso. Não importa o lugar do mundo que você está, na Malásia, na Inglaterra, na França, na Itália, que você esteja na Alemanha, na Suécia, na Ucrânia, na Tchecoslováquia, na Rússia, na Austrália, na Inglaterra. Não importa o lugar que você esteja, você é governado por um corrupto, um bandido, um criminoso, um ladrão, né? E depois deste governo principal, você tem as demais esferas políticas no seu país que também são criminosos, corruptos, ladrões. Então, quando você perde seu tempo de vida é muito valioso, gente. Eu tenho 57 anos e posso falar isso para você. Não perca o seu tempo de vida discutindo merda, entendeu? Não perca tempo com isso, não. Deixando aqui uma extensão do assunto, não perca tempo, não perca sua vida se alistando militarmente no mundo inteiro, porque a sua vida não vale nada para esses governantes. Nada. Não importa onde você more. Por exemplo, vamos pegar 2 exemplos aqui, né, que estão em guerra, Rússia e Ucrânia, Israel e a faixa de Gaza, Israel e Irã. Não importa onde seja a guerra, você é um imbecil, você é um idiota, você é um tonto, é um bobo, porque você se alistou para servir a um país que não está nem aí com você. Essa é a verdade, essa é a realidade. Você entendeu? Ah, eu sou patriota. Não, você vai morrer, a sua vida vai acabar por uma questão da sua imbecilidade, a questão da sua ignorância, da sua burrice. Alguém que está assistindo esse vídeo deseja morrer?
Essa é uma pergunta. Quem quer morrer? Se você tem uma tendência ao suicídio, isso se resolve simplesmente se você atravessar uma rodovia movimentada e parar no meio dessa rodovia e vindo para a sua direção uma carreta, um bitrem, um caminhão grande carregado, ou um carro em altíssima velocidade. Ou você para nos trilhos de uma ferrovia e espera o trem vir. Ou você pula de uma ponte de 50 metros de altura, ou de cima de uma montanha, morro abaixo. Você tem este desejo de se suicidar-se. Mas quando você se alista militarmente para ser um soldado e ir para uma guerra, um conflito, ou até mesmo para servir a uma nação, nada mais do que uma idiotice que você está comprovando. Que você é uma pessoa idiota, um burro. Quem deseja morrer? Essa é uma ótima pergunta. Você não deseja morrer. Se você não deseja morrer, por que você se alistou militarmente para ir a uma guerra, para ir num conflito? Ou até mesmo para você ser policial no seu país? Porque quando você vai ser policial, você vai vestir uma farda, vai portar uma arma de fogo. E vai combater quem? Vai combater idosos em cadeiras de roda? Você vai combater pessoas portadoras de algum tipo de déficit intelectual? Não. Você vai cometer o crime. E os criminosos, eles não serão em nenhum momento capacitados de compaixão. Ou seja, você vai morrer. Vão te matar. Então, por que você fez essa escolha? Porque você é um idiota, você é um imbecil, você é um ignorante, você é burro. Porque ninguém nasce para morrer. Todos nascem para viver. Todos vão morrer, todo mundo. Não fica um para semente, parece que ficou um. Então não fica nenhum para semente. Você vai cumprir a sua vida. Se você compreende que a sua vida é única, você vai preservar o direito à sua vida. Você não vai se arriscar, porque ninguém quer morrer. Se você quisesse morrer, como eu disse, trem, caminhões carregados, carros de alta velocidade, pular de uma montanha, pular de uma altura considerável, 50 metros, você vai morrer. Mas você não quer morrer. Mas se alista no exército, mas se alista em qualquer área militar e também para o policiamento de uma localidade. Porque você é um ignorante, você é burro. Essa é a verdade. Mas vamos falar aqui, hoje, deste incômodo que são essas duas guerras que estão acontecendo no mundo hoje em evidência. Você tem Rússia e Ucrânia e você tem Israel contra vários países, principalmente os palestinos. Vamos começar por Israel, que é mais fácil, não é tão difícil, né? Israel, como eu disse no primeiro vídeo, num momento de humor, Israel recebeu uma autorização de uma região na Palestina para criar um Estado provisório de Israel, certo? Então existe lá um estado provisório de Israel. Os israelenses retornaram da Europa e América Central, de sua diáspora, e foram para essa região. Nessa região, levaram um sistema político chamado sionismo, que são os sionistas, que é um sistema podre, é um sistema de controle, é um sistema de colonialismo, é um sistema aonde se comete todo tipo de crime para se alcançar o objetivo total. Então Israel recebeu uma porcentagem de um território, tem neste território da Palestina outros moradores, né, outros povos, e Israel está destruindo esses povos para ter domínio completo de uma região e criar, assim, um Estado totalitário chamado Israel. Então, por si só, aí já é um crime
ferrenho, né? Hoje, Netanyahu, ele está empatando com Hitler nesse pensamento do ditador, certo? Então, Netanyahu hoje é um novo Hitler, né? Está matando mulheres, crianças, colocando numa situação de extrema fome as pessoas das regiões, impedindo ajuda humanitária, matando pessoas inocentes, cometendo todo tipo de crime hediondo no seu país, ocupando uma região. Então, se Hitler hoje estivesse vivo, ou quando foi o autor da Segunda Guerra Mundial, ele seria julgado e condenado ao fuzilamento, enforcamento, independentemente da sua pena, seria uma pena capital. Netanyahu tem que passar pelo mesmo sistema, por uma pena capital. Né? E Netanyahu está velho, o problema é dele. Né? As escolhas foram dele e dos seus principais contribuintes, né? As pessoas que corroboraram com esses crimes desumanos contra a humanidade. Né? Então, o que se esperava era que fosse realmente apenados o Netanyahu e seus cúmplices, o seu governo sionista, e todos ali pagassem pelos seus crimes com a pena capital. Porque é inadmissível que a humanidade concorde e espere, isso que é o pior, espere que alguém faça alguma coisa. Então nós temos aí 150 países no mundo para mais que não fizeram absolutamente nada para parar esse sistema político sionista, né, que relembra aí o Holocausto, que relembra as guerras aonde inocentes morreram por uma ignorância, né, por um senso de controle humano. É um colonialismo. Então, esse sistema de Israel devia ser julgado, condenado a uma pena capital. Netanyahu e os governantes de Israel, que contribuíram para esse genocídio em Gaza. Então, essa é uma guerra que, se houver no mundo um consenso, como houve recentemente nas Nações Unidas, eu gostaria que vocês me perdoassem por alguma falha do vídeo, porque o vídeo não tem corte. O vídeo não tem atrás de mim 3 estantes cheios de livros. O vídeo não é um vídeo para que você me siga, não é um vídeo para que você clique no gostei. Não é um vídeo para você fazer com que esse vídeo viralize, de maneira alguma. Eu não quero saber quem está assistindo esse vídeo. Eu quero saber que eu tive a oportunidade de estar nesse vídeo falando a verdade a todos vocês. Simplesmente isso, nada mais do que isso. Eu não dependo de internet, eu não dependo de YouTube, eu não gosto do sistema de informação e a liberdade que tem a internet de um monte de imbecil falar um monte de merda. Todo canal que eu entro no YouTube, só tem gente falando merda, não importa o que vídeo esteja no YouTube. No YouTube você vai encontrar como é a vida rural na Rússia, como é a vida na Sibéria, como é a vida nos Estados Unidos, como é a vida no Chile, como é a vida no Oriente Médio, como é a vida no Irã, como é a vida na Rússia, como é a vida na Alemanha, como foi a Segunda Guerra Mundial, como o macaco enfiou um abacaxi no rabo. Tem todo tipo de merda que você imaginar nesse YouTube tem. Então, todo mundo tem o direito de dizer e se expressar da forma que quiser e a merda que quiser. Esses apresentadores de televisão, esses cantores que vão para a internet, para o YouTube, as pessoas que participam desse sistema como youtubers, é tudo merda. Tudo bosta. E a humanidade gosta de bosta, gosta de merda, vai fazer o quê, né? Não temos muito o que fazer quanto às escolhas individuais de qualquer ser humano nesse globo, nesta terra onde moramos. Mas é um sistema imbecilizador, é um sistema idiotizador. Então, quem está aí na internet e pede tempo de vida com essa merda, é porque é um merda, é um imbecil, é um idiota, é um ignorante, não lê.
Então isso é muito, muito ruim, se bem que nós temos que compreender que até o que lemos, nós temos que investigar o que estamos lendo. Não importa se é um cientista, não importa se é um professor, não importa se é um apresentador, não importa se é um cantor, não importa se é um político, não importa se é um religioso, é tudo bosta, tudo merda. É o pior símbolo humano na atualidade, diante desse modernismo e desenvolvimento tecnológico que nós vivenciamos e estamos vivenciando hoje. Só gente burra é que posta vídeos em internet. Só gente burra. Fica difícil. Falamos aí da guerra de Israel com Gaza, é um absurdo. Está se cometendo crimes contra a humanidade por Netanyahu e seus governantes, seus generais, seus soldados, sua população, todos são coniventes com isso. Como é que se resolve isso? É uma pergunta muito boa. Temos aí um exemplo. Tivemos em 1938 até 1945 uma resposta mundial contra um ditador genocida que foi Hitler. O qual foi o fim de Hitler? E por que os países do mundo não se uniram ainda para parar o regime sionista de Israel? O sistema de matança, de genocídio que é feito em Gaza. Por que o seu país não se levantou contra isso? Por que os países não se levantaram contra isso? Por que não se formou uma guerra contra Israel e seu ditador Netanyahu até o dia de hoje? São mais de 15 anos que estão sendo mortos palestinos na faixa de Gaza pelo regime sionista de Israel. E nenhuma nação, a não ser o Irã, conseguiu entrar nesta guerra e em 12 dias fez com que Israel parasse a guerra com o apoio dos Estados Unidos. Quem se juntou ao Irã? A Rússia, a China, a Alemanha, a Itália, a França, a Inglaterra, a Austrália, as Coreias, o Japão, a Índia, o Brasil, a América do Sul. Quem se juntou ao Irã para dizer chega ao regime sionista de Netanyahu, um sistema genocida? Então, o seu país também é responsável, o meu país, o mundo inteiro calado é responsável pelo genocídio que está acontecendo contra os palestinos e a faixa de Gaza. Então você é culpado disso. Eu sou culpado disso. Todo o mundo é culpado dessa barbárie. Todo mundo é conivente com os crimes que são praticados por Netanyahu e Israel contra o povo palestino. Todos nós somos cúmplices desses crimes porque não reagimos de forma correta, de forma humana, em proteger a humanidade do povo palestino contra este genocídio de Israel, de Netanyahu e seus governantes e generais e também da sua população. Israel deveria ser um retrato atual do que aconteceu com a Alemanha nazista. Tem que ser destruído o Estado de Israel. Não tem outro jeito. Esse sistema, esse regime sionista tem que ser destruído. E a população israelense, ela é partícipe disso. É ensinado isso para crianças. É ensinado na sua população ser odiosa, ser sionista, ser nazista, ser racista. É só você entrar na internet e você vai ver o comportamento da população israelense quanto aos palestinos. Você vai ver crianças, você vai ver jovens, você vai ver senhoras, você vai ver senhores, você vai ver anciãos e anciãs, você vai ver políticos, soldados, toda esta população de Israel odiosa quanto à existência do povo palestino.
Você não tem só um governante nazista. Você não tem só as Forças Armadas israelenses nazistas. Você não tem os governos políticos de Israel nazistas. Você tem todo um país racista e nazista. Mas vocês falam de Hitler. Vocês falam de sistemas autoritários políticos do mundo inteiro. Mas não fazem o que é correto. E o que é correto hoje é destruir Israel. Os 63%, que já são 73% do território israelense. Não tem ninguém inocente em Israel. Se eles não são inocentes, eles são culpados. E se eles são culpados, devem ser condenados. E se eles forem condenados, deverão responder pelas suas penas. E principalmente aqueles que lideram o Estado de Israel, a pena capital. Não tem outro jeito. E a partir daí, redemocratizar o Estado de Israel e permitir 50% do território para Israel e 50% um território, um Estado palestino, para todo o território da Palestina. Isto vai acontecer? Não aconteceu há 15 anos, não é agora que vai acontecer, infelizmente. E nós todos somos cúmplices desses crimes contra a humanidade. Essa é a realidade mundial hoje do comportamento social que existe nesse planeta. Todo mundo é conivente com os crimes que estão acontecendo do genocídio de Israel contra Gaza. Vamos falar um pouquinho da guerra da Rússia e da Ucrânia, que é interessante também, essa discussão sobre o porquê dessa guerra. Você tem, de um lado, Putin, dizendo que a guerra é para um sistema de segurança, da segurança da Rússia, e você tem o Zelensky não querendo fazer parte das relações políticas com a Rússia, de acordo com a Ucrânia nazista, que hoje está comandando a região. E cedeu para a OTAN a possibilidade de a Ucrânia fazer parte da Europa, da União Europeia. Esse conflito começou aí e a guerra já dura aí 4 anos, basicamente, entre as discussões e, de fato, as operações militares da Rússia contra a Ucrânia. Então você vê tudo isso acontecendo na Rússia e na Ucrânia e você se pergunta, por que não pararam essa guerra? Nós sabemos que a guerra não parou por conta do sistema bélico comercializado com a Ucrânia pela União Europeia e os Estados Unidos, onde a Rússia passou a determinar uma ação militar especial para combater essa inimizade da Ucrânia com a Rússia e a perseguição através do sistema político nazista que hoje governa a Ucrânia, através do Zelensky e seus colaboradores. Certo? E a partir daí começou esse imbróglio todo, essa guerra está se arrastando, centenas de milhares de pessoas estão sendo mortas na Ucrânia e milhares de pessoas já morreram na Rússia, os soldados russos, e você vê um grande país praticamente já dominando toda a Ucrânia. E essas pessoas que morreram? E esses soldados ucranianos, mercenários já é mercenário, né? Esse aí não conta muito, esse aí devia morrer mesmo. Mas você vê populações morrendo à toa, porque se alistaram nesses exércitos, né? Voltar de novo a essa perspectiva. Então, eu gostaria de dizer, você nunca se aliste a nenhum sistema militar se você consegue ler um livro. Por quê? Porque se você lê os livros sobre a história humana, você vai ver que guerra é a pior coisa que um ser humano pode colocar à sua vida. Você vai morrer. E para que você vai morrer, ô imbecil, ô idiota, ô burro? Então, esses ucranianos, esses russos, é tudo burro.
certo? O cara está dando a vida dele. Pelo quê? Por uma fronteira? Isso é um absurdo. Não importa o lugar que você nasceu num lugar, fique nesse lugar, trabalhe, come, forme sua família, passeie, se divirta. Essa é a sua vida. Essa vida não é do seu estado, do seu país. Essa vida não é do seu governante. Essa vida é sua. Ok? Se a vida é sua, utilize-a. Viva. Não morra. E quando você se alista, e quando você serve a um país, você está dizendo, historicamente, que você é burro. Mas você tem o direito de ser burro, controlado, um idiota, um imbecil, um retardado mental. Você não pode fazer isso com você. Se você não respeita você mesmo, como vai ficar? Você vai simplesmente oferecer a sua vida pelo outro que não está nem aí com você, que não pensa em você, que não se importa com você. Ofereça a sua vida pela sua mãe, pelo seu pai. Dedique-se a eles. Mas não arrisque a sua vida, não dê a sua vida para o governo do seu país. Porque o seu governante, ele é corrupto, ele é um bandido, ele é um criminoso. Você tem que entender isso. Preserve a sua vida. Então, a Ucrânia deveria buscar um acordo de paz com a Rússia hoje, perdeu seus territórios por conta da ocupação russa, não foi capaz de evitar essa ocupação, então o Zelensky deveria fazer um acordo de paz, e nesse acordo de paz parece que o governo russo ele não admite que o sistema político nazista continue controlando a Ucrânia, determinou-se eleições democráticas na Ucrânia sem a participação destes nazistas da extrema-direita ucraniana, que de fato é um mal indissolúvel hoje, por isso desta guerra, e fazer um acordo de paz, né? Fazer um acordo de paz, renunciar ao seu cargo de presidente empossado, foi aplicado um golpe de Estado na Ucrânia, houve um golpe de Estado, então a medida seria essa, ou a Ucrânia dominar por completo a Ucrânia e a partir daí estabelecer uma democracia na Ucrânia sem a existência de nazistas. O mundo ainda está cheio de nazistas. O governo da Ucrânia é um governo nazista. O governo de Israel é um governo nazista. O governo na Síria é um governo nazista. O governo, em muitas partes deste planeta, ainda é um governo nazista. Você vê isso na África, você vê isso na Ásia, você vê isso na América Central, você vê isso na América do Sul. Na América do Sul você vê isso até os dias de hoje. Então são governos nazistas. É uma merda ter esse tipo de conhecimento. Principalmente os americanos. Os americanos têm uma sociedade estúpida, uma sociedade ignorante, burra, extremamente burra politicamente. Como Donald Trump é presidente dos Estados Unidos? Não tem a menor qualificação para ser um presidente, não conversa com ninguém. O establishment americano é de opressão, é de crimes. A história americana é de crimes, internamente e externamente. Você vê os assassinatos políticos nos Estados Unidos, você vê a completa rejeição social nos Estados Unidos. Você vê um sistema racista da elite branca e dominante americana e religiosa sobre as minorias. Você vê assassinatos em escolas. Você vê assassinato político.
Você vê assassinatos políticos em todo o mundo patrocinados pelos Estados Unidos e suas agências. É uma nação podre. Os Estados Unidos é um país podre. Podre, podre. Eu nunca fui aos Estados Unidos pela história americana. A história americana é podre. É o pior país do mundo. Pior país do mundo. Se você quer ser enganado, vá para os Estados Unidos. Se você quer ser feito de trouxa, vá para os Estados Unidos. Se você não quer ter mais nenhuma liberdade, vá para os Estados Unidos. É o pior país do mundo aonde você deveria ir. Esta é a verdade. Vá lá que você vai constatar isso. É só você acompanhar basicamente a história americana. Você vai ver que desde a Guerra Civil Americana até o dia de hoje, sempre houve controle, sempre houve um estado de exceção da elite americana contra os seus imigrantes. Sempre houve isso. E eu nunca fui aos Estados Unidos por causa disso. Porque eu tenho uma consciência política, eu tenho uma consciência humanista, então eu não posso pegar o meu dinheiro aqui no Brasil e tirar um passaporte para colocar um visto americano no meu passaporte. Jamais eu faria isso. Eu teria um passaporte com visto iraniano, pela sua história, pela sua cultura, menos os Estados Unidos. E olha que o Irã não é essa coisa toda também não, né? O Irã também peca e peca muito, infelizmente. Mas é um país maravilhoso historicamente, é um país belíssimo e um país que tem uma cultura que a gente gostaria de conhecer mais e mais e respeitar mais e mais. É um país que nós deveríamos conhecer historicamente, o Irã. Esse é meu videozinho. Se você se sentiu de alguma forma menosprezado, deslegitimizado, esse é um problema seu, não é um problema meu. Eu não quero seu like, eu não quero que você me siga, porque para mim foda-se, eu não estou nem aí com você. Eu estou preocupado com o mundo, sobre a história, sobre o como o mundo está cometendo esses crimes. Esse é o problema. Ok? Boa vida para todo mundo, paz sempre e que a gente continue vivo.